Sou o Thiago Ramos e a gente vai... Alô, galera, Donald aqui, sou o Thiago Ramos e a gente vai falar de quê? De Wildcard. A gente está aí nesse momento sensacional, né? E a gente vai começar a falar sobre os jogos, né? Hoje a gente vai falar sobre vídeos exclusivos para cada confronto, né? Então, a gente vai começar com o jogo entre o Chicago Bears e o Chicago Bears e Green Bay Packers, tá? Então, a gente vou apresentar aqui a tela, porque são alguns dados que a gente vou apresentar aqui alguns dados. Aqui, deixa eu rapidinho. Aí, ó, o que acontece? Cara, você tem um duelo muito forte, vai ser um duelo muito tenso, muito intenso, até pela rivalidade que talvez seja a maior da NFL, comparando com Ravens e Steelers, que foi já também um jogo dessa semana. E a gente vai olhar o quê? Cara, se a gente olhar em termos ofensivos, o ataque do Bears está mais efetivo com o Ben Johnson do que o LaFleur, né? Aí, mas também tem a questão do Love ter machucado, essa série de situações. O grande lance é que a defesa do Bears é uma defesa bem mais frágil. Porém, é a defesa que tem a melhor margem de turnovers. Cara, isso é impressionante. Por quê? Porque os caras recuperam o turnover com uma facilidade impressionante. Então, eles têm mais 22. Ou seja, eles praticamente em todos os jogos eles conseguiram forçar mais turnovers do que o adversário. Esse é um ponto super relevante, super importante. Isso ajuda a dar mais posição do campo, facilitar a vida para o ataque. Isso aí, cara, acho que é ponto importantíssimo e tem que ser falado. Um ponto que, assim, eu acho que precisa melhorar, os dois times não conseguem a pressão do quarterback, porque os dois botaram, são 20º e 22º. São 2 sacks por jogo, mais ou menos. 2,1. Então, esse é um ponto que isso pode facilitar e expor um pouco mais os dois times. Os dois times também saem muitas corridas pelo meio. Então, assim, espera um jogo pesado do senhor Josh Jacobs, né? Por exemplo. Então, assim, vai ser um duelo muito forte do LaFleur, né? Contra o Ben Johnson. Acho que estrategicamente são duas linhas ofensivas muito fortes. Vou trazer mais uns dados aqui rápido só para a gente incorporar, né? O Bears precisa tentar parar de terceira descida do Packers. Por quê? O Packers é um dos times mais eficientes em terceira descida. Tem 48% de aproveitamento. Mas por que isso? Porque o Josh Jacobs é o motor desse time e chega na terceira descida em condições sempre favoráveis. Então, isso facilita muito. Então, assim, e o Josh Jacobs vai ter volume, porque, como eu falei anteriormente, a defesa corrida, de tanto de um quanto de outro, é fraca. Então, assim, a gente vai ter que entender, eu acho que o Monagai pode ser um fator mais interessante para esse jogo do que o Swift, tá? Cara, o Bears vai ter que começar o jogo muito bem. Por quê? Porque nos últimos 5 jogos, cara, o Bears não tem pontuado no primeiro, não tem feito touchdown no primeiro período. Então, assim, se ele der mole, ele vai dar uma brecha pro Green Bay, e o Green Bay com o jogo corrido, se abrir uma vantagem, cara, dificilmente vai tirar o Bears. Então, assim, eu acho que é muito complexo, é um jogo bem interessante, vai ser tenso, e aí a gente vai ver também um duelo entre os quarterbacks, né? O Caleb Williams e o Jordan Love, quem é mais confiável? O problema do Jordan Love, às vezes, é ele querer dar hero ball o tempo todo. Ele sai do pocket, vê um cara, o Watson, correndo livre, e fogo na bomba, joga a bola lá no fundo e tenta e vambora. Isso pode ser prejudicial nesse momento. Eu entendo que a ausência do Tucker Craft atrapalha um pouco aquele jogo pelo meio, passes para 8, 5 jardas, passes mais curtos. Mas, pô, ele tem o Golden, cara. O Golden não entra nesse plano de jogo. E é um cara que poderia ser muito interessante pro Love, principalmente com a questão do uso dos screens. Só que, assim, tem a questão que o Von Melton tá fora, então beleza. Pode ser que nesse jogo você tenha 2, 3 recepções do Golden, que para mim seria fundamental.
E é isso. Conseguindo usar o screen, conseguindo cuidar bem da bola e vai machucar. Pode justamente pontuar bem e conseguir abrir a vantagem e depois cozinhar um pouco os Jacobs. Cara, DJ Moore e o Kmet podem ser um fator. Por quê? Cara, você tem ali no meio o Walker e o Cuppa. São dois caras que, assim, eles têm muito volume, mas eles não têm uma... eu não acho eles tão bons quanto o passe ali no meio. Então, assim, esse movimento do Jay Moore fazendo uma rota, cortando para dentro, para ficar ali no meio dos números e pegar a bola e cortar, pode ser interessante, assim como o Kmet. E lembrando que o DJ Moore é um cara que normalmente contra o Packers vai bem, tá? Ele não tá bem, mas ele normalmente contra o Packers vai bem. Então, galera, assim, basicamente foi isso o vídeo. A gente apresentou aqui rapidamente essas questões, alguns elementos importantes para o jogo. E se você gostou, deixa seu like, compartilha. E lembra, se tem Arena Esporte lá dentro, a gente está lá.